espaços multidisciplinares, são espaços multiprofissionais. Nós temos nos espaços das pós-graduações profissionais oriundos de diferentes áreas de formação. Então, nem sempre a formação anterior do pós-graduando lhe permite ou lhe capacita a ter esse tipo de trabalho etnográfico. E nem sempre o espaço de tempo que se tem numa formação, principalmente no mestrado, né, que são 2 anos, nem sempre esse espaço possibilita isso. É um espaço muito curto, para que a gente possa, às vezes, conseguir uma certa competência em método etnográfico. Pensando, por exemplo, no mestrado, que em 1 ano tem que se fazer os créditos e tem que se qualificar, e no outro ano realizar a pesquisa de campo e redigir a dissertação, esse tempo é muito curto, dependendo da formação do pós-graduando. Se é um pós-graduando que já vem de uma formação que lhe colocou em contato com esse tipo de abordagem etnográfica, esse tipo de abordagem que faz com que ele construa o conhecimento na relação, num tempo e num espaço dentro de um campo, ótimo. Mas se ele vem de uma outra formação, dentro de uma outra abordagem mais quantitativa, em que a bioestatística, que é o instrumento central da construção dos dados, ele vai ter muita dificuldade de desenvolver isso. Então, nem sempre é possível a realização de uma pesquisa qualitativa dentro desse princípio num espaço curto de tempo. É um limite que tem que ser pensado. Quando a gente vai fazer um acordo, fazer um contrato, né, da orientação, na relação orientando e orientador, isso tem que ser pesado, né? Isso tem que ser avaliado. Será que há uma viabilidade de se desenvolver esse trabalho que está se querendo desenvolver nesse tempo? Quais são os pré-requisitos de formação que o orientando tem, né? E que o orientador também, né? Isso é muito importante, né? Porque às vezes o orientador também não tem esse pré-requisito, né? Ele não tem essa vivência também etnográfica e fica difícil ele orientar também, né? Outro limite da pesquisa qualitativa é que os nossos informantes, às vezes, eles podem ser atípicos. E aí nós vamos tirar conclusões muito distanciadas do grupo. Então, esse é o limite que nós podemos incorrer, né? E esse é um cuidado que nós devemos ter. Às vezes a gente pega um tipo de informante e ele nos traz uma realidade muito diferenciada ou distanciada daquele grupo. Eu tenho que checar essas fontes, eu tenho que trazer outras informações, eu não posso me basear só num tipo de informante, né? Esse é um limite, às vezes, de alguma pesquisa qualitativa. Por exemplo, se eu, às vezes, vou fazer uma pesquisa dentro de uma comunidade, para facilitar o meu trabalho, eu posso pegar alguns líderes comunitários. Isso pode ser bom e pode não ser bom, né? Porque eles podem me trazer umas informações muito filtradas, ou umas informações muito distanciadas da realidade daquele grupo. Então, esse é um limite que algumas pesquisas qualitativas têm, né? Porque elas dependem muito dos informantes, né? Elas dependem muito daquelas informações. Se aquelas informações forem atípicas, ou seja, se aquelas informações não representarem aquela diversidade do grupo, a nossa pesquisa vai produzir dados muito enviesados, né? Dados muito distorcidos em relação àquele grupo, né? Esse é um limite que a gente tem que pensar, né? Outro limite importante, que os investigadores eles podem interpretar fatos mais pautados ou mais congruentes do que a realidade
do que na realidade eles são. Aqui está mal construído, né? Do que na realidade são, faltou um lá ali, do que na realidade são. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes eu posso fazer uma interpretação de uma determinada realidade de uma forma tão... eu entrar numa viagem tão grande que aquela minha viagem não tem muito a ver com aquela realidade, né? Então, às vezes eu quero dar um grau de congruência ou um grau de profundidade, um grau de amplitude, né? Que às vezes não tem, aquilo não é tanto assim, né? Esse é um outro limite também. Eu vou me desligando também, vou me deslocando daquela realidade, vou lá para o espaço, né? E estou totalmente fora daquele campo que eu estou investigando. Outro limite também é que há um risco, né, do pesquisador assumir as opiniões das pessoas nativas, ou seja, das pessoas que convivem naquele grupo, como autorizada para resolver assuntos de interesse geral. Às vezes eu posso pegar opiniões e achar que aquela opinião serve para todos os grupos, ou aquelas opiniões servem para resolver o problema da humanidade. E não, evidentemente que não, né? Aquelas opiniões, elas têm que ser contextualizadas naquele grupo. Se eu puder fazer diálogo dessas opiniões com outras de outros grupos, ótimo. Mas eu não posso fazer uma passagem direta de opiniões de um determinado grupo sobre determinado assunto e dali pegar essa conclusão e generalizar para todos os grupos sobre aquele mesmo assunto. Agora, para nós podermos entender um pouquinho mais o fazer pesquisa qualitativa, vamos confrontar com o fazer pesquisa quantitativa. É uma forma de nós precisarmos mais e caracterizarmos melhor a pesquisa qualitativa. A primeira ideia que surge quando nós vamos fazer esse debate entre pesquisa qualitativa e quantitativa, né, que é um debate que às vezes divide muito mais do que agrega, né? E eu me sinto muita vontade para falar sobre isso, porque quando eu iniciei a minha carreira de pesquisador, na década de 70, né, eu iniciei com pesquisa quantitativa, porque quando me formei, sendo pesquisador, era saber estatística. Se a gente não soubesse estatística, nós não conseguimos fazer pesquisa social, né? Até que eu cheguei a lecionar estatística durante 2 anos. Quer dizer, quando eu iniciei com pesquisa dentro das ciências sociais, mas com pesquisa quantitativa, né? Então, eu me sinto assim, muita vontade de poder falar desse diálogo, né? Na medida que eu procuro sempre dialogar com a lógica do quantitativo. E entendo também um pouco sobre isso. Quando eu entrei na saúde pública também, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ver onde estava a hegemonia da saúde pública. A hegemonia era a epidemiologia. A primeira coisa que eu fiz foi estudar epidemiologia. Eu não faço epidemiologia, mas eu estudei epidemiologia. Eu tento entender a abordagem epidemiológica para poder dialogar com a pesquisa qualitativa. Então, esse debate, para mim, ele é bem tranquilo. Quer dizer, mais vale uma pesquisa, a meu ver, quantitativa bem feita, do que, desculpa a expressão, uma pesquisa qualitativa porra louca. Né? Mais vale aquela que está sendo feita com um certo rigor do que a outra que não tem rigor nenhum. Né? Então, quer dizer, para mim não tem nenhum problema de dialogar nesse campo de quantitativo e qualitativo. E não tem nenhum problema também, porque, na minha visão, essas coisas não se opõem totalmente. Elas são diferentes, mas elas não se opõem necessariamente. Né? Então vamos fazer esse diálogo um pouco. Né? Então essa oposição radical entre o quantitativo e o qualitativo, na realidade é uma falácia. Ou seja, na realidade não se sustenta. Por que não se sustenta? Por quê?
Não há quantificação sem qualificação, sem qualificar. E também, muitas das qualificações, elas ocorrem a partir da quantificação também. Então, essa oposição, ela é falaciosa. Quando eu chego num grupo, por exemplo, de enfermagem, né? Vamos supor que este grupo seja de enfermagem, tenha 30 pessoas aqui, e eu estou vendo três homens, né? Aqui dentro, né? Esse número, ele tem que ser compreendido dentro de um contexto qualitativo. Quer dizer, essa quantidade, 3 homens num auditório de 30, no meio de 30 mulheres, por exemplo, é uma quantidade que reflete um significado qualitativo. Eu preciso entender a constituição do campo da enfermagem para eu poder entender por que essa presença, por que essa frequência tão diferenciada entre os gêneros. Se eu estivesse num grupo de engenharia, o oposto talvez ocorresse. Ocorre por conta da constituição do campo dessa profissão. Se eu vou assim são as especialidades médicas. Se eu vou na área da ortopedia, eu vou ter uma presença maciça de homens. Eu vou na pediatria, eu vou ter uma presença maciça de mulheres. Urologista, homens, eu só conheço uma urologista no Rio de Janeiro, eu só conheço uma. Quer dizer, por que isso? Essas frequências, elas refletem significados qualitativos. Então, quer dizer, eu não tenho quantidade necessariamente sem qualidade. Os índices numéricos, eles representam alguma coisa, representam uma qualidade. Então, é falacioso essa separação. Né? Agora, são lógicas distintas? São lógicas distintas. Então, qualquer intento de quantificar implica em juízo qualitativo. Quando eu vou fazer uma escala, quando eu construo uma escala, para poder mensurar as atitudes das pessoas, eu vou arbitrar. Eu vou dizer que eu estou entendendo como médio, como alto, como baixo. Eu estou entrando numa análise qualitativa, não tem jeito. Então, qualquer forma de quantificar envolve uma análise qualitativa também a priori. Né? E a análise qualitativa, por outro lado, também pode se utilizar de recursos numéricos. Quando eu faço um estudo de uma instituição, eu não posso me cegar diante de números. Claro que não. Os números, as frequências, elas podem me dar um contexto de um fluxo de uma instituição. Eu não posso perder isso de vista, embora eu não esteja quantificando. Mas isso é uma informação importante também para a minha interpretação qualitativa. Né? Então, o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, né, eles não se opõem necessariamente. Eles se complementam. Né? E a diferença dos dois é que vai dar a complementariedade. Só há complemento quando há diferença. Quando não há diferença, não há complemento. Complemento ocorre principalmente pela diferença. Então agora nós vamos tentar aqui pegar alguns aspectos da pesquisa e confrontar como é que são esses aspectos na abordagem quantitativa e na abordagem qualitativa. Primeiro vamos falar de paradigma. Quando eu falo de paradigma, eu estou falando de modelo. Ou seja, eu estou falando de modelo de ciência. O paradigma da pesquisa quantitativa, ou seja, o que vai modelar os dados científicos da pesquisa quantitativa, é uma realidade tangível. Ou seja, uma realidade que eu posso mensurar, que eu posso tocar,
que eu posso ouvir, enfim, é uma realidade que eu manipulo, né, através dos meus sentidos. Essa realidade tangível que vai ser a base do modelo de fazer ciências em pesquisa quantitativa. Na pesquisa qualitativa, não é a realidade tangível que vai ser a matéria-prima da pesquisa, é a realidade construída, é como aqueles sujeitos interpretam aquele determinado objeto que eu estou investigando. Essa que é a matéria-prima da pesquisa qualitativa. Então, o paradigma, o modelo já é outro, né? Enquanto numa eu estou preocupado em mensurar, ver a extensão, a outra eu estou preocupado em ver o significado. Então, enquanto uma eu estou preocupado em ver numa instituição, por exemplo, a capacidade que essa instituição tem de absorver usuários, eu estou preocupado em observar quais são os eventos que ocorrem nessa instituição, eu estou preocupado em ver incidências ou prevalências dessa instituição. Na outra abordagem, eu estou preocupado em saber quais são os significados que chegam a essas incidências, ou como essas incidências, ou esses eventos, ou essas prevalências são interpretados por aqueles que vivem nessa instituição. Então, o paradigma, o modelo de fazer ciência é distinto. O foco aqui é um, aqui é outro. Aqui é um foco dado, não é? É um foco dado. Ali é um foco que é construído, certo? Então já começa por aí, né? A questão epistemológica, ou seja, a epistemologia da pesquisa quantitativa, traduzindo em outras palavras, os princípios para se fazer pesquisa científica na abordagem quantitativa, ele requer o quê? Um observador independente. Porque se eu acredito que a realidade tem uma existência externa, tem uma existência independente do sujeito, eu tenho que observar essa existência sem interferir nela. Então, é um observador bem independente, né? Ao passo que na pesquisa qualitativa, o observador, ele é determinante e determinado. Quando eu estou vivenciando um processo de pesquisa, eu tanto sou influenciado pelo cotidiano desse processo, como eu influencio esse cotidiano. Eu tenho que ter consciência disso. Se eu estou numa instituição investigando, essa instituição me influencia e eu influencio essa instituição. O tempo todo, né? Eu sou determinado e sou determinante. Quer dizer, eu não posso assumir uma posição totalmente externa. Eu tenho que assumir uma posição partícipe, né? Uma relação. Então, nessa relação, há uma influência mútua. Por isso que alguns acham que isso não é ciência. Porque o modelo de ciência é outro. Certo? Então, eu tenho também na pesquisa quantitativa, um dualismo entre sujeito e objeto. Ou seja, eu faço uma cisão entre o sujeito que investiga e o objeto a ser investigado. Então, se eu estou investigando, estou fazendo um levantamento sobre, vou pegar a minha área, sexualidade, eu faço uma cisão entre eu, pesquisador, e a sexualidade dos pesquisados. Eu faço essa separação. Na pesquisa qualitativa, não dá para fazer cisão. Por mais que os objetos, entre aspas, sejam sujeitos, né? Eu também sou um sujeito, né? Se eu vou investigar, se eu vou interpretar a sexualidade de pessoas, se eu vou interpretar,
a minha sexualidade está em jogo também. A minha ótica, a minha concepção de sexualidade vai dialogar com a opinião dos meus investigados. Então não dá para eu fazer essa cisão, esse dualismo entre objeto e sujeito. Na realidade eu tenho sujeito e sujeito. Sujeito investigador e sujeito investigado. Não dá para fazer essa cisão. A perspectiva da quantitativa é uma perspectiva externalista, ou seja, eu olho de fora para poder observar, poder mensurar, poder concluir. A outra é uma perspectiva internalista, eu tenho que olhar de dentro. E às vezes ela é tão internalista que eu deixo de ser cientista e passo a ser nativo. Isso acontece, né? Vamos supor, se um antropólogo vai viver numa tribo, né, para investigar aquela tribo. Às vezes ele se insere tanto na tribo que ele vira um nativo. Deixa de ser cientista, acabou. Ele já é um representante ali daquela tribo. Ele não é mais um pesquisador. Ele não consegue simultaneamente estar dentro e estar fora. Estar dentro e estar fora. Ele só fica dentro. Porque a pesquisa quantitativa, ela exige o estar dentro. Mas ela também exige uma habilidade de eu estar fora também. Senão não faço ciência. Assim é também quando a gente estuda movimentos sociais. Principalmente quando uma pessoa é do movimento e quer estudar o seu próprio movimento. É muito difícil, porque ela é separada, né? Ela só fala por dentro do movimento, ela não consegue estar fora também para falar, para fazer a crítica, para problematizar o movimento, né? Então ela é um representante do movimento, ela não é um pesquisador, não é um cientista. Isso é muito importante, né? A pesquisa quantitativa, ela é livre do contexto. Eu faço uma delimitação da realidade e eu pego aquela delimitação. Às vezes eu até apago todo o cenário daquilo que eu delimitei. Vou pegar aquele pedaço e vou aprofundar ali aquele pedaço. A pesquisa qualitativa, por mais que ela delimite, ela sempre tem que contextualizar. Não é um pedaço, né? A gente não costuma trabalhar com pedaço. Trabalha com recorte. Eu faço um recorte. Mas esse meu recorte, ele não só traz uma especificidade, como me traz uma relação com o conjunto de onde eu recortei. Isso é que é um bom recorte. Por isso que o grande desafio da pesquisa quantitativa é definir bem o objeto de estudo. A definição desse objeto, quando se consegue fazer com clareza, eu já tenho meio caminho andado no meu projeto, quando eu consigo definir o meu objeto. Ou seja, quando eu consigo fazer um recorte e me trago uma unidade, uma especificidade, e ao mesmo tempo eu olho para aquele recorte e ele me consegue conectar com o conjunto de onde eu recortei. Porque eu preciso disso na pesquisa qualitativa. Então, o objeto de estudo também, né? Se lá o paradigma é uma realidade tangível, o objeto de estudo da pesquisa quantitativa é uma realidade objetiva. Precisa haver sempre um acordo sobre determinada realidade, né? Quer dizer, a pesquisa quantitativa, ela não trabalha com mais, ou talvez, quem sabe, 1 metro é 1 metro. Já teve um acordo, tem um consenso de que 1 metro é 1 metro, tá? 1 litro é 1 litro. 2 mais 2, né, são 4. Nós temos todo um código já consensuado, né? Nós temos um acordo sobre determinados códigos que nós utilizamos. Então, é uma realidade bem objetiva. Quando o estatístico fala que não há uma relação significativa entre duas variáveis, isso pressupõe que todos estamos entendendo o que significa correlação, o que significa variável, o que significa ser significativo e não ser significativo. Quer dizer, temos aí
um consenso, uma objetividade muito grande sobre isso. Né? Senão não tem condição de se trabalhar na pesquisa quantitativa. Né? Na pesquisa qualitativa não. A realidade é intersubjetiva. Eu venho para um grupo, enquanto pesquisador, com uma concepção, uma visão de mundo, me deparo com pessoas que têm uma outra visão de mundo e, através do diálogo entre duas perspectivas ou mais perspectivas, eu vou construir aquela realidade. Na pesquisa quantitativa se estuda fatos, ou seja, ocorrências. Não é? Na qualitativa se estuda relações, processos, ou seja, coisas que estão por detrás do fato, ou coisas que antecederam ao fato, tá? Ou coisas que surgem a partir do fato. É isso que a pesquisa qualitativa vai estudar, né? O objeto da pesquisa quantitativa, ele envolve aspectos normotéticos, ou seja, aspectos regulados por leis gerais, normas. Quando eu vou fazer uma investigação clínica, né, sobre uma determinada patologia, aquela patologia, ela se define a partir de um determinado quadro nosológico. Esse quadro nosológico, ele é uma regra para se compreender aquela patologia. Isso daí é uma norma que foi estipulada, pode mudar com novas pesquisas, mas o pesquisador, ele parte sempre dessas normas. A pesquisa clínica, ela parte sempre de princípios que surgiram através de consensos, através de deadlines, né? Quer dizer, tem todo um confronto de pesquisas, de dados empíricos, para chegar a determinados consensos. Ou seja, criam-se normas. Por isso esse aspecto aqui, homotético, né? Já a pesquisa qualitativa, ela parte de aspectos geográficos. Ou seja, eu não investigo a partir de normas previamente estipuladas ou formuladas externamente do grupo. Eu investigo a partir de aspectos que surgem a partir do próprio grupo. É claro que esses aspectos, eles não surgem do nada, né? Eles são influenciados por uma sociedade mais ampla, mas eles são apropriados, às vezes, de uma forma muito específica por esse grupo. Então, são aspectos ideográficos, ou seja, são aspectos que refletem ethos de um grupo, refletem a forma de ser de um determinado grupo. Não são aspectos que são a priori ou externos ao grupo, formulados para eu poder lidar com o grupo. Então, diabetes é diabetes. Tá? Se eu quero fazer uma investigação para eu saber se aquele grupo entende ou compreende essa noção da medicina diabética, eu quero saber isso, eu estou partindo com um instrumento, o meu instrumento, ele está construído a partir de um aspecto da diabetes, né? De uma norma, um consenso. Né? Então eu vou lá saber se ele entendeu ou se não entendeu o que é diabetes. Isso é uma pesquisa quantitativa. Agora, se eu quero entender como é a vida de um portador de diabetes, eu não parto dessa norma aqui. Eu parto do aspecto ideográfico. Ou seja, eu parto da vivência dos portadores do diabetes. É uma perspectiva diferente da outra. É claro que elas podem se complementar, mas são perspectivas, ou seja, é um olhar visto de um lugar diferente.
A pesquisa quantitativa trabalha com aspectos éticos, ou seja, ela trabalha com determinadas normas, determinados consensos nas sociedades, não na sociedade em geral apenas, mas nas sociedades científicas, né? A pesquisa qualitativa, ela não perde de conta